Boa noite a todos os irmãos presentes. O Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite aos nossos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de aprendizado, que aumente o nosso conhecimento e, consequentemente, as nossas responsabilidades também. Hoje nós teremos nosso irmão Taua Gomes, que nos trará o tema Jesus acalma as tempestades. Um tema muito interessante que reza sobre a fé. E Jesus também exemplificou aqueles que têm a fé vacilante, aqueles que não têm certeza daquilo que querem e, desta forma, não podem vencer as dificuldades, os desafios, né? Mas vamos elevar o pensamento ao alto, pedir ao Pai bênçãos, luz, em nome de Jesus, aos mentores desta casa que conduzem os trabalhos, estejamos todos recebendo as energias puras que proporcionam um ambiente salutar para os trabalhos da noite, que tenhamos a devida atenção para o discernimento e concretizemos as realizações que desejamos através da fé raciocinada, da fé firme, não a fé vacilante, das incertezas, das dúvidas. E pedindo ao Pai misericordioso a presença dos irmãos desta casa, os mentores, iniciamos os trabalhos da noite, passando a palavra ao nosso irmão Taua Gomes. Muita paz. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade do reencontro. Agradeço a Deus por esta oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E sempre, quando eu inicio, eu me lembro dessa frase de Martins Peralva, sobre divulgar a doutrina espírita, é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E meu coração fica em festa, porque, segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está, nesse momento, conectados todos nós, com a espiritualidade que aqui continua trabalhando, independendo das tempestades físicas, materiais que nós vivemos, porque nós sabemos que o mundo espiritual também passa por esse momento de tempestade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma revolução psicológica, nós estamos conversando sobre isso. Nós não temos a Terceira Guerra Mundial, mas estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra psicológica, de interesses materiais, de podar a liberdade da gente. Então, nós estamos vendo a tempestade que todos nós vivemos. Tempestades individuais, tempestades coletivas, e nossa doutrina maravilhosa vem levantar o entendimento, os véus do entendimento, em relação a esta lei do mundo espiritual, para que a gente possa compreender realmente as razões dessas tempestades que nós estamos vivendo aqui, as quais já foram anunciadas pelo Evangelho, por profetas que vieram antes de Jesus, e no tempo de Jesus, e após Jesus também, nós vemos anunciado esse momento que nós estamos vivendo. E em obras póstumas também fala sobre isso. Na Gênese também os Espíritos citam que quando os tempos são chegados, quando a humanidade atinge um patamar de compreensão, são chegados os tempos de Deus para que essa humanidade se transforme, que é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra. Então, Jesus, com seu evangelho maravilhoso, é como um campo verdejante. Cada parábola de Jesus é uma flor, com seu perfume,
com sua beleza, com seu ensinamento naquele campo verde onde nós estamos. Então, cada parábola de Jesus é realmente uma flor, uma viva flor de compreensão, porque em todas as manifestações do Cristo, ele sempre deixava para que as pessoas pensassem. Ele sempre dava respostas, ou fazia perguntas, para que todos nós colocássemos nosso pensamento para descobrir a profundidade daqueles ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando aquela mulher adúltera estava ali, arrodeada daqueles que iam atirar pedra nele, Jesus escrevia calmamente, e quando insistiram para que ele desse uma pergunta, se ele dissesse que deveria apedrejar, que era a lei da época, que era para apedrejar, ele estaria dando um impulso para que aquela lei se processasse. Então, Jesus, se ele negasse, também ia dar assim, um exemplo que ele estava negando a lei de Deus, que era a lei que a humanidade conhecia naquela época. Mas Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, nós vemos na resposta de Jesus uma pergunta também, onde todos pararam. Primeiramente, os velhos soltaram as pedras, porque os velhos é mais um simbolismo de Jesus. A vivência nos habilita para que a gente compreenda mais a vida. Eu tenho essa jornada da minha vida com 70 anos, não sou mais um jovem de 20 anos, e muitas vezes me vejo com a atitude de um jovem de 20 anos. Aí, quando a velhice para, que o corpo não responde mais àquela atitude que a gente quer ter, é que o senso, ou seja, os anos que nós vivemos através da experiência física da nossa idade, nós vamos aprendendo que nós não somos mais aquele jovem de 20 anos, que nós temos que estar assim, dentro do eixo da nossa vida, dentro do momento que nós estamos vivendo, espiritualmente falando, para que a gente possa também se expressar como criatura de Deus, porque Emmanuel diz que todos nós somos expressões da divindade, expressões de Deus. Então, nesse momento de tempestade, Jesus, nessa parábola, nessa passagem do Evangelho, ele vem trazer ensinamentos profundos para todos nós, porque justamente está dentro do contexto de cada um de nós. Todos nós passamos por tempestade. E eu acredito, se perguntar aqui, se alguém não passa por tempestade, não vou encontrar, nem encarnado, nem desencarnado, porque tempestade é sinônimo de mundo de provas e expiações, o qual nós vivemos. É um elemento necessário para o nosso crescimento. Eu me lembro que em 1975, se eu não me engano, houve uma das maiores cheias aqui em Recife, e eu estava casado, recentemente casado, morava em Boa Viagem, meus pais moravam em Casa Amarela, e eu resolvi ir na casa dos meus pais, porque tinha muita água, e terminei ficando aqui na Tamarineira, em cima do muro, não podia atravessar, porque era um rio imenso que passava, e eu ali passei horas e horas, até que foi baixando a água, baixando, que eu consegui atravessar com a corda, para poder chegar na casa dos meus pais, para ver a tempestade que estava lá, porque onde eu morava, graças a Deus, não teve tempestade, não teve cheia nessa época. Então, depois disso, dessa tempestade, nós vemos os resultados. Quantas barragens fizeram nesse rio que nós conhecemos aqui? Quantas situações foram modificadas na geografia mesmo para que não acontecesse mais essas enchentes? Então, nós estamos vendo que toda tempestade ela vem no momento certo para que a gente tire proveito dela, para que a gente transforme essa tempestade em virtudes espirituais dentro de cada um de nós. E quando Jesus entra naquela embarcação, era um barco relativamente pequeno, mas talvez para 15 homens, mais ou menos, Jesus pega um travesseiro grande e ali vai para
a polpa do barco. A polpa do barco, nós sabemos que é o lugar mais recolhido do barco. Podemos dizer que é lá a cozinha, lá no fim, onde ninguém vai, está ali aquele local, e Jesus deita-se ali e adormece. Porque Jesus foi o primeiro a entrar naquele barco, como quem convidava todos ali a atravessar para o outro lado, um simbolismo que está aí de Jesus. A reencarnação, nós mergulhamos aqui no corpo, onde mais de 70% do nosso organismo é água. Então, há essa semelhança, a importância da água nesse momento. E Jesus convida para que os apóstolos ali atravessassem para o outro lado, ou seja, aquela viagem até o outro lado, que é um simbolismo muito grande quando nós começamos a estudar sobre esse assunto. E foi lá, se recolheu. E daqui a pouco, como naquela região e tantas outras, começa uma tempestade. E nós vemos hoje, através da doutrina espírita, um conhecimento que vai além da ciência material, explicando as leis espirituais. Como é que se processa uma tempestade, por exemplo? Nós vemos no livro dos Espíritos a influência dos Espíritos na matéria. Quem quiser ler, nós estamos vendo tudo o que acontece quando Jesus manda que a tempestade pare, que o vento pare, que o mar se acalme. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que a ciência materialista desconhece, que existe um comando espiritual. E para que os fenômenos aconteçam, é necessário uma multidão, podemos dizer assim, de inteligências ainda primárias, que ainda não estão ainda como seres humanos, mas são uma nuvem de inteligências que são dominadas pelos seres que dirigem nosso planeta, para que o acúmulo daquela energia, daquelas mentes ali em movimento, torne aquelas manifestações aconteçam do vento, acelerar o vento, dos tremores de terra e de tantos outros cataclismas que é necessário o mundo espiritual agir para que ele se processe aqui no mundo físico. Então vejam como a doutrina espírita vem trazendo a compreensão que vai acalmar as tempestades da ignorância de cada um de nós diante dos fatos que acontecem naturalmente todos os dias. Fatos que nós conhecemos devido à grande viagem que nós já começamos e estamos atravessando para o outro lado do rio, para a vida futura. Quantas viagens nós já fizemos de experiência através dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal agora, partindo para o estágio final, o ser espiritual, onde nós vamos bater nossas asas da intelectualidade harmonicamente com as asas da moral, para que nós possamos alçar o voo que necessitamos para a compreensão e não mais existir tempestade nas nossas vidas, porque Jesus diz que quando o nosso coração se pacifica, nós não temos tempestade. A tempestade é o coração que não está pacificado. É como os apóstolos viram aquela situação e Pedro vai ver todas as possibilidades como pescador, com a sua experiência naquelas tempestades que ele já tinha passado antes, mas aquela hora estava tão difícil que ele viu que não tinha condição. O barco enchia de água, os apóstolos tudo desesperados, e Jesus dormia lá no porão, podemos dizer assim, do barco, na polpa do barco. Foi quando Pedro não teve mais paciência, com medo, sem fé, na verdade, mesmo com Cristo ali, próximo dele, aquele que ensinava a ter paz no coração, a apaciguar as tempestades, mesmo tendo ele. E nós nos colocamos no lugar de Pedro e vemos que a doutrina espírita está dentro do nosso coração, na nossa mesa, nos livros que nós lemos, nas palestras que nós assistimos, e quantas vezes nas tempestades pequenas até da nossa vida, nós deixamos a doutrina espírita lá no porão, os ensinamentos de Jesus, conforme os apóstolos fizeram naquela época.
A grande maioria das vezes nós nos desesperamos, nós perdemos equilíbrio. Imagine agora cada um de vocês, se aqui agora, que eu não desejo isso, mas se começasse um tremor de terra aqui, quem é de vocês que ficaria aqui embaixo assistindo a palestra? Talvez não ia ficar porque eu talvez fosse o primeiro a correr por essa porta fora. Porque a gente sabe que a realidade é outra. Eu sempre dizia que não tinha medo de morrer. Todas as palestras que eu assisti, quando o palestrante perguntava quem tem medo de morrer, eu não levantava a mão. As pessoas levantavam a mão e eu não levantava, porque eu tinha certeza que eu não tinha medo de morrer. Mas nas tempestades que já passei na minha vida, próximo da morte, como em 2019, sempre eu falo isso, tive 2 infartos no mês de novembro e de dezembro. Fiquei na UTI 2 vezes, vendo as pessoas desencarnarem, fechavam a cortina, os médicos dando massagem cardíaca, daqui a pouco entra uma maca tipo funil, coloca o presunto, podemos dizer assim, aquele que morreu dentro daquele funil, e saía aquele funil entre a gente, de metal, e eu sabia, aquele não volta mais. E amanhã, será que eu estou nesse funil também? Então eu comecei a temer, ficar com medo da morte. A tempestade que eu passei me mostrou como eu deixava Jesus no porão, como eu deixava a doutrina espírita e deixo muitas vezes no porão, diante das fragilidades que ainda guardo no coração. Mas a doutrina espírita, ela é tão boa, tão maravilhosa na nossa vida, que mesmo a gente tendo consciência que se tremesse aqui a terra, eu corria agora para me salvar, para não desencarnar, que a gente não quer desencarnar. Mesmo assim, nós sabemos que com esse medo, com essa nossa situação, isso é um estágio que nós passamos ainda de compreensão, mas que um dia não mais vou correr de tremores nenhum na minha vida, de tempestade nenhuma que vier, porque a fé vai ser tamanha dentro do nosso coração, porque ela vai apaziguar meu coração e eu vou ter calma diante das adversidades e dos desafios que todos nós passamos na nossa vida. Então, tempestade nós temos dentro do lar. Para mim, quando eu chego na cozinha e vejo a tulha de louça, muitas vezes para lavar, eu digo, que tempestade é essa? Porque daqui a 10 minutos a gente vai lavar de novo, né? E a mulher diz, pode deixar que eu lavo, porque ela está mais acostumada com essa tempestade, né? Eu fui criado realmente no meio de 9 irmãos, 5 homens, 4 moças, as moças faziam tudo. Nós íamos jogar bola, empinar pipa, era o dia todo. A minha criação foi essa. Depois que, quando eu fui amadurecendo, que eu me casei, e fui vendo as tempestades de um casamento, que eu achava que tudo era uma paz na vida da gente. E tenho a certeza na minha vida que todos os meus casamentos, tive 3 casamentos, sou tricampeão, feito o Brasil. E eu faço uma retrospectiva, meus irmãos, eu peço desculpa, estou falando da minha vida, mas não vim aqui me enaltecer, pelo contrário, eu venho aqui mostrar realmente o aprendizado que são de vocês também. Então, se eu tenho 3 casamentos, primeiramente as pessoas podem achar, esse rapaz é leviano, 3 casamentos, o primeiro, 17 anos, tive 2 filhos, fiz vasectomia, porque eu vi a tempestade diante de mim de criar um bocado de filho. E equivocadamente eu busquei fazer a vasectomia, mas não com medo de enfrentar as tempestades, mas para as facilidades da minha vida sensual, porque a escola aqui na Terra nos mostra ensinamentos totalmente equivocados. E eu era uma vítima no meio de 5 irmãos homens, todos eles mostrando que o homem era para ter relacionamentos em todos os cantos da sua vida. E eu era ignorante em relação a isso. Então, passei 17 anos nessa tempestade, 2 jovens, imaturos, cada um mais egoísta do que o outro, e aí nós fomos vendo o crescimento dessa tempestade, a maturidade que hoje minha primeira companheira se encontra, e a minha também, graças àquelas tempestades de estar no lar,
dois jovens ainda equivocados, sem saber a responsabilidade que era um casamento. A segunda tempestade da minha vida, eu me aproximo de uma mulher que, junto comigo, criou um centro espírita. Nós tivemos uma experiência fantástica. E guardo no coração muitas lembranças e respeito pelo nosso relacionamento, pelo aprendizado. Mas chega um dia que, dentro de uma casa espírita, eu saía do centro espírita, me despedia das pessoas, ia morar no meu apartamento e ela vivia na casa dela, que era minha casa também, mas a tempestade foi tão grande, mesmo espírita, que nós não pudemos mais continuar com aquele relacionamento, e eu resolvi alugar um local, fiquei, bem, se você quiser vir, a gente continua. Mas claro que não vinha, porque tinha os filhos dela, do outro casamento, tudinho, e graças a Deus, é uma grande companheira hoje, minha amiga, está lá à frente do centro espírita que nós fundamos, graças a Deus. E quando eu digo que não quero mais tempestade na minha vida, hoje eu estou com Patrícia, que está aqui sentada na minha frente. Peço desculpa, ela está assim, colocando tudo isso, mas são as tempestades que eu vivo na minha vida. Eu, com a idade que tenho muito mais condições de atravessar as tempestades hoje com ela. Porque eu não sou mais um homem de 20 anos, rebelde como era, embora ainda sou rebelde, porque todos nós ainda temos muita rebeldia, não é isso, Fernando? Mas nós aprendemos. Então, a segunda tempestade da minha vida, 12 anos eu passei no segundo relacionamento. Então, não posso dizer que eu fui um homem leviano para estar em busca de aventura na minha vida. E quando me tornei espírita, passei a ter uma conduta moral, ética, com todas as outros relacionamentos da minha vida, porque eu não ia mais enganar a mim mesmo, porque ninguém engana ninguém. A gente engana nós mesmos. E quando eu aprendi que estava enganando a mim mesmo, eu tive a conduta moral que deveria ser. Mas mesmo assim não deu certo. E hoje eu estou nessa tempestadezinha, que eu posso dizer também com minha querida Patrícia. Há 14 anos nós estamos nesse relacionamento e, graças a Deus, daqui eu só vou me mudar para o cemitério, porque nós já temos um jazigo lá da família, com certeza, para lá que eu vou. Lá não, o corpo, na verdade, né? Porque a doutrina espírita nos mostra que as tempestades continuam, mesmo no mundo espiritual, mas cada tempestade da nossa vida, nós nos fortalecemos mais diante da dificuldade. Portanto, qual é a obrigação de cada um de vocês e cada um de nós, que me incluo também, diante das tempestades que vivemos? É tirar proveito de tudo aquilo. E todas as vezes que nós utilizamos o coração sereno, o consolador dentro do nosso coração, e nas menores dificuldades de dentro do lar, você vê que não passa 10 minutos, seu senso baixa e você se acalma e você reverte aquela situação, porque você coloca nos trilhos sua vida mais uma vez, porque agora você não pode errar mais. Os tempos são chegados e nós estamos vivendo nesse momento tranquilo de aprendizado, onde é um engano a gente achar que vai ser do dia para a noite ainda a gente acabar com tantas tempestades no planeta que nós vivemos. Porque as tempestades só acabarão quando todos os corações estiverem pacificados na Terra. E nós vemos que muitos corações ainda não estão pacificados. Muitos corações de espíritas mesmo, de católicos, de protestantes, porque, na verdade, nós precisamos amar a nós como nós somos. Não se acomodar nas tempestades que vivemos, mas amar a cada um de nós, porque a medida da capacidade de a gente compreender que devemos nos amar, primeiramente nos respeitar, primeiramente acalmar nosso ser interior, perder o medo de morrer, perder o medo de enfrentar as dificuldades, os desafios. Quando nós levantamos para resolver um problema, 50% do problema foi resolvido. E quantas vezes eu tenho feito isso na minha vida? Vou deitar com as dificuldades físicas que tenho, que todos nós temos, e eu penso assim, meu Deus, eu acho que hoje é o último dia, não tem como eu acordar vivo amanhã, porque o coração descompassa,
não consegue dormir e sente dor do dedão até a cabeça, e você fica naquela tempestade, e veio aquela voz no meu coração: aceite as suas tempestades. Imediatamente, quando a gente pensa em aceitar, a tempestade já vai saindo pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Podem fazer uma experiência na vida de vocês. Se você sentar na sua cama e dizer: Senhor, glória te dou por tudo que estou sentindo, e se eu for chamado agora, que eu esteja preparado, que o meu guia espiritual esteja junto de mim, nos favorecendo, para que eu morra com alegria e com gratidão por tudo que vivi até hoje. Então, quando a gente pensa assim, nosso coração se apazigua e as tempestades vão diminuindo, e nós vemos que a tempestade era nada mais do que um grãozinho na nossa vida. E nós colocamos, eu, por exemplo, coloco um copo com água, porque é muito mais barato do que os remédios que eu tenho comprado para poder o coração acalmar. Copo com água e a fé pedindo ao nosso guia: Senhor, se é para mim morrer, que nessa água as energias positivas entrem para que eu morra feito um homem, sem ter medo de morrer, que eu morra alegre e saiba que a vida continua, porque eu não tenho dúvida que a vida continua, como nenhum de vocês tem. Então, se nós pensamos assim, automaticamente nós começamos a dirigir aquela tempestade, como Jesus disse: para o vento e para o mar se acalmar, porque ali Jesus, na sua tranquilidade, ele estava além das tempestades que estavam ao seu redor, porque ele nem merecia aquela tempestade. Mas Jesus enfrentou as tempestades até o final, no madeiro ali, e ali ainda cantou, pedindo a Deus que perdoasse a todos nós que não sabíamos o que fazer. Então, a tempestade, ela é apaziguada a partir do momento que nós compreendemos a função dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de amor, que é a maior energia que dirige o cosmos, dirige todas as coisas. Então, nesse momento, esses bancos que nós estamos aí sentados, cada um de vocês, este ventilador que roda aqui na nossa, um pouco de vento para cada um de nós, este som que vai até vocês, tudo na vida é trabalhado para levar a diminuir as nossas tempestades. Os remédios que nós tomamos, o alimento que nós comemos, o trânsito enlouquecido que nós estamos vivenciando, aquele vizinho que bate a porta na nossa cara muitas vezes, como aquele vizinho que nos aguenta as nossas impaciências. Então, nada é por acaso, estamos sempre com os elementos necessários a partir do nosso lar, a partir daqueles que naturalmente nós agregamos magneticamente pelas nossas vibrações, porque existe uma lei tão soberana quanto a lei de gravidade, que é a lei de atração e repulsão de fluidos. Então, ninguém tem a atmosfera sendo invadida por espíritos, muitas vezes que vai nos complicar a nossa vida por acaso, porque se na nossa atmosfera entra pensamento para que nossa tempestade aumente na nossa vida, nós estamos ainda necessitando dessa tempestade. Então, a doutrina espírita veio no momento exato, meus irmãos. Quando a humanidade atingiu e está atingindo a intelectualidade, porque o homem moderno, estudioso da estratosfera, conhecedor do subsolo, viaja nas artérias microscópicas do nosso corpo, vai buscar no mundo invisível dos laboratórios as possibilidades de acabar com o vírus, por exemplo, que nós estamos vendo. O homem foi à Lua, o homem foi a Marte, a Júpiter, a Saturno, com as suas máquinas, filmando de perto esses planetas. Mas o homem não fez a grande viagem que Jesus nos convida, que Paulo de Tarso nos convida e que a doutrina espírita não para de nos convidar todos os dias da nossa vida. A viagem interior para acalmar nosso coração e em busca da tempestade e saber o que fazer com ela, acalmando primeiro dentro do nosso coração, para depois esta atitude nossa natural
passe a dar um comando a mais de 50 trilhões de células que compõem nosso organismo, porque a partir do momento que nós apaziguamos o coração, nossa mente está apaziguada e dá um comando mental para nosso sistema imunológico, que trabalha justamente ligado ao nosso mais íntimo sentimento. E quando nós pensamos no bem e no perdão, nós damos um comando e essas glândulas são acionadas, neuropeptídeos são jogados na corrente sanguínea, elementos que vão nos favorecer, ocitocinas, hormônios do prazer, por exemplo, de alegria de viver. Mas quando nós guardamos aquela mágoa, ou seja, mergulhamos no coração e repetimos toda aquela mágoa que nós sentimos daquela pessoa, nós colocamos lenha na fogueira mais uma vez. E esta lenha sobe para o nosso cérebro. E a primeira coisa que o cérebro faz é dar um comando para mais de 50 trilhões de células para não mais injetar a serotonina, a noradrenalina e, além de tudo, parar momentaneamente nosso sistema de defesa. Porque todas as vezes que nós estamos em perigo, com medo de alguma coisa, a primeira coisa que acontece conosco é o nosso sistema imunológico parar. Não funciona mais. Então as brechas estão ali e tudo vem a nos complicar, porque nós não temos defesa. Então a defesa do nosso corpo orgânico depende da nossa paz interior, da nossa paz do coração. E o que é que a doutrina espírita veio fazer? A doutrina espírita veio curar nossos corpos? Será que essa é a missão da doutrina espírita? Modificar uma célula doente e colocar uma célula sadia? No livro dos médiuns diz isso, que o trabalho dos espíritos é esse, na cura, por exemplo, transformar as células doentes em células sadias e aí se transforma a pessoa. Mas será que isso é a proposta da doutrina espírita? Isso é o acréscimo de misericórdia de Deus que acontece nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, católicas, em todo local onde o amor se processa, onde o reino de Deus se manifesta. Porque quando o reino de Deus se manifesta, ou seja, a lei de Deus dos nossos atos, nós estamos alinhados com Deus e tudo pode acontecer. Por isso Jesus diz, vós sois deuses, muito mais fareis do que eu faço. Então, naquele momento, quando Jesus levanta, sai da polpa do barco, porque Pedro diz, Senhor, não estás vendo que estamos morrendo? Levanta-te, Senhor. E Jesus levanta, e antes de fazer alguma coisa, Jesus diz, mas que covardes sois! E que fé pequenina essa de vocês. E depois disso, de repreender para mostrar a falta de fé, que ele não poderia deixar aquele momento de aprendizado para aqueles seus apóstolos. Aprendizado da prática do bem, porque Jesus estava ali pregando todos os dias a paz, o perdão, o amor a todo mundo e a fé em Deus inabalável. E ele diz, que covardes sois, que estão aqui todos com medo. E disse, fé pequenina de vocês. E levanta a mão e pede que o vento se acalme e o mar pare também, porque as consequências da água era a força do vento que empurrava o mar para dentro do barco. E naquele momento, os apóstolos disseram, mas quem é esse? Quem é esse que consegue parar até a natureza? Quem é este homem misterioso? Nós sabemos que este homem é o governador do nosso planeta, que há 4,5 bilhões de anos já estava organizando o nosso sistema solar. E tantos outros sistemas, quem sabe, com a sua grandeza de espírito. E ali ele estava preparando quando a Terra se desprendeu do Sol. E ali começava uma massa fumegante em órbita do Sol, junto com os outros planetas, esfriando, e Jesus já trabalhando e preparando para ali jogar a semente num raio de sol deste nosso sistema, quando bate nos elementos da nossa Terra primitiva como era. Ali começa a vida na Terra, a atração magnética dos elementos minerais. Ali já estava o princípio inteligente começando a jornada. E Jesus aguarda pacientemente
até que manda Moisés trazer, nosso pai manda trazer os 10 mandamentos para todos nós, é a primeira revelação de Deus, que são os primeiros ensinamentos para que nós possamos apaziguar as tempestades no nosso coração. A primeira mensagem de Deus, o Evangelho vem, e aquele Deus rebelde para uma civilização rebelde que éramos nós, porque se nós somos reencarnacionistas, onde é que nós estávamos no tempo de Moisés? Estávamos com certeza, ou encarnado, ali gravitando, junto com Jesus, ou espiritualmente gravitando também dentro dessa energia da humanidade, que nós sabemos que aqui estamos mergulhados no mundo espiritual, no fluido cósmico universal que nos mantém todos juntos, todos vivos. Essa seiva que alimenta, assim como a seiva de uma roseira, ela alimenta a rosa, o perfume, dando o perfume, a beleza daquela rosa. Essa mesma seiva naquela plantinha alimenta também os espinhos que estão ali naquela roseira. Porque assim, este fluido cósmico universal, esse pensamento de Deus, ama cada um de nós indistintamente. Tanto ama o mais avançado ser angelical que existe no cosmos, depois de Jesus e depois do Deus, na verdade, abaixo de Deus, o ser mais supremo Deus ama, como aquele vírus que nós estamos aqui todos os dias com medo dele, porque o vírus busca se defender, cria uma cepa nova, é da natureza dele transformar a tempestade dele, que é a vacina. Então, o vírus, que é filho de Deus, Deus respeita o livre-arbítrio dos vermes também na Terra. E ali o trabalho do verme, que um dia será anjo como cada um de nós já fomos vermes, meus irmãos. Nós já fomos vírus, ou seja, já tivemos vivenciando essa experiência. Não é que eu tenha consciência que eu fui um vírus, que eu fui um animal, que eu fui uma planta, mas a experiência da fotossíntese, a experiência é de buscar os elementos debaixo das raízes dos minerais para aqui a árvore gerar o seu fruto e o fruto alimentar docemente. Todas as vezes que eu pego uma manga, hoje que eu vou chupar uma manga, graças à doutrina espírita, eu fico no silêncio, chupando aquela manga, e naquele momento, meu Deus, onde é que está essa mangueira agora que produziu esse fruto maravilhoso? Ninguém nem sabe. Mas a manga que veio, a energia veio de lá, sabe justamente, aqueles que estão ali espiritualmente, sabe de onde veio aquela manga. E eu peço que aquela gratidão daquele doce, daquele fruto que entra na minha boca, se transforme em bênção naquela mangueira, onde ela estiver, no estado que ela estiver, na região que ela estiver. E se ela estiver cortada, ali a essência dela continua viva, que ela receba a gratidão por este alimento maravilhoso que nós estamos comendo. Isso aí é acalmar as tempestades no coração. Então, aquela fruta que nós estamos comendo, abençoando a mãe daquela fruta, porque Deus, na verdade, não é aquele Deus das religiões. Deus é uma manga cair nos seus pés, você pegar ela, limpar, comer, sair chupando naquele sítio maravilhoso, e lá no final, a quilômetros depois, joga o caroço na terra, e ali aquele caroço se transforma em outra mangueira e milhares de frutas prosseguem. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos ensina. Esse Deus que se propaga a cada momento que nós apaziguamos o nosso sentimento de mágoa, nosso sentimento de medo, e é por isso que nós estamos aqui, para apaziguar o nosso coração. E a doutrina espírita vem nos ajudar sobre tudo isso, porque Allan Kardec, quando viu que aquelas manifestações que ali aconteciam eram realmente os mortos que ali estavam trazendo esses ensinamentos maravilhosos que nós hoje desfrutamos. Em todos os pontos do planeta existem obras espíritas traduzidas para o idioma da pátria onde estiver, e com certeza agora, em algum ponto desse planeta, alguém está lendo Jesus acalma as tempestades.
E quantos de nós estamos aprendendo com a doutrina espírita? Cada dia vale seu mal, cada dia vale seu bem. E essa jornada evolutiva de dores, de mundos, de lapidação das nossas almas que nós vivemos, nesse mundo onde a dor não precisa ninguém buscar, ela vem a seu encontro. Ela vem a todos os momentos da sua vida. E quantas vezes eu estou no sinal, lá vem aquele homem com a placa, um rapaz de 16 anos, com os braços fortes, rosado, bonito, com a placa, estou com fome, tenho 5 filhos para dar de comer. Eu, de longe, já tiro a vista, já olho para outro canto, o cara não vem pedir dinheiro. Veja só. Com todo o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, que nós temos, eu ainda faço isso. A tempestade vem, eu fujo dela, com medo dela, enfrentar, porque eu julgo logo, aquele rapaz pode ganhar dinheiro. Eu estou aqui com 70 anos e estou sobrevivendo, não estou pagando meus impostos, estou pagando minhas contas com dificuldade, fazendo trabalhos extras na minha vida para poder sobreviver. Por que esse jovem de 16 anos não faz? Isso é o nosso julgamento. E eu assisti um vídeo espetacular, onde todos os dias o aluno chegava atrasado, acho que algum de vocês deve ter visto esse vídeo, e vem aquele garotinho suado, bate na porta, o professor já está com a régua esperando. E quando já sabia que era ele, que ele só chegava atrasado. E o garoto chegava, o professor dava uma lição de moral nele, que não era hora de chegar, e mandava ele estender a mão e dava uma reguada, que o bichinho fazia assim, botava a mão assim debaixo do braço e ia diante dos seus amigos e estudar. No outro dia seguinte, a mesma coisa se repetia. Aquele professor aguardava e cada vez a reguada era maior. Mas teve um dia que o professor saiu de manhã, foi fazer algumas coisas de bicicleta e, por acaso, encontra aquele garoto empurrando uma cadeira de roda na carreira e o professor olha, já estava quase em cima da aula começar. E o professor olha, ele sai com aquele senhor paralítico, abre uma porta, um esforço para botar a cadeira dentro, puxa e fecha a porta. E o professor olha no relógio de novo e vai para a aula. E depois de 20 minutos depois de começar a aula, a porta bate, o professor fica assim aguardando. Quando abre a porta, era o garoto mais uma vez. E o garoto vem, chega junto dele, baixa a cabeça, estende a mão para levar a reguada. E fecha os olhos, aguardando a pancada. De repente, ele abre os olhos e o professor está ajoelhado nos pés dele, pedindo desculpa a ele. E o abraça e chora na frente dos outros, porque conheceu as razões daquela tempestade daquele garoto e a alma soberana daquela criança vencendo a sua tempestade calada, dando as mãos para levar palmada todos os dias, porque chegava atrasado. E desde esse dia em diante, o conhecimento transforma as pessoas. E é isso que a doutrina espírita vem fazer na vida de cada um de nós. A doutrina espírita vem suavemente transformando nossa maneira de ser, apaziguando o nosso coração diante das dificuldades que nós passamos necessariamente na nossa vida. A doutrina espírita vem nos mostrar que os tempos são chegados e que não mais poderemos agora vacilar diante das oportunidades de apaziguar nosso coração, porque não vai mais ser possível aquele que precisar ainda de vidas em planos de provas e expiações voltar aqui para a nossa terra. E o que pode acontecer? Se nós ainda necessitarmos de outras vidas em mundos de provas e expiações, nós vamos ter a tristeza de ver nossos queridos parentes, amigos aqui presentes, reencarnarem em mundos de regeneração e nós estarmos longe para mundos de provas e expiações, mundos primitivos, pior do que o nosso que nós estamos vivendo, para enfrentar novas tempestades. E aí nós vamos compreender por que tantos apóstolos de Jesus, todos morreram assassinados. O único que não morreu assassinado foi João, evangelista. Mas todos, inclusive Pedro, de cabeça para baixo. Nós vemos quantos mensageiros de Deus ser queimados nas fogueiras, enfrentar a tempestade com a fé que Pedro não tinha, porque foi buscar Jesus no porão daquele barco. Com a fé que nós não temos ainda diante da hora da mudança, de dizer, eu lhe perdoo na verdade do coração.
Então, todas as vezes que nós sentimos no coração, eu perdoo essa pessoa, não precisa nem dizer a pessoa, porque eu estava meditando, meu Deus, como é que eu faço para resolver certos problemas com algumas pessoas que as consequências das nossas tempestades ainda guardam rancor de mim. E eu disse, o que é que eu posso fazer, meu Deus? E aquela voz interior diz, perdoe de coração, aqui agora, não importa. Porque a partir do momento que você perdoar, o problema não é mais seu, passa a ser da pessoa. E talvez a pessoa até lhe ame, não tenha nem raiva de você, e você é que está julgando erradamente. Então, a grande tarefa de pacificar o nosso coração é a viagem interior que Jesus nos convida. É a viagem interior que Paulo de Tarso fez após ver a luz que o cegou na estrada de Damasco. Ele que seguia religiosamente o seu ideal de amor, de divindade dele, perseguia aqueles que ele achava que mereciam ser mortos. Quantos cristãos Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso naquela época assassinou? E foi quando ele ia justamente fazer isso que ele parou diante daquela luz e ouviu aquela voz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegues? E Jesus conseguiu entrar frecha no coração daquele homem, porque ele, cego, parou e pensou que este ser que me fez derrubar do cavalo, que a sua voz penetra e ecoa dentro do meu coração, no nosso cérebro, senão Jesus de Nazaré. Ele disse, vai lá e quem vai te curar é aquele que tu ia assassinar. E assim foi feito, meus irmãos. Essa viagem nós convidamos, porque todos nós estamos nesse momento de compreensão que a doutrina espírita nos traz. E Emmanuel diz no livro Pão Nosso 41, eu sempre repito essa mensagem que é maravilhosa, o futuro, a mensagem chamada O Futuro, do capítulo 41 do livro Pão Nosso de Emmanuel, que diz, quando o homem guardar na sua própria consciência os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não mais repreenderá o companheiro, o irmão não acusará o irmão, os cárceres cerrarão suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os canhões se converterão em arado, os homens de arma volverão à sementeira do solo, as baionetas se calarão e o ódio fugirá da terra. As máquinas não mais vomitarão chamas de fogo de morte, mas contribuirão pacificamente com o progresso planetário. Os homens de lei não apenas serão justos, mas profundamente bons, amorosos. A oração será apenas de alegria e de louvor. As casas religiosas farão a grande fraternidade suprema. E o pensamento e a ideia dos ensinamentos de Deus estará no pensamento e nos atos de todos nós, porque o Cordeiro de Deus transformará o coração de cada um de nós, apaziguando o coração de cada um de nós, e nós nos tornaremos luminosos diante um dos outros, pela nossa própria natureza, pela nossa paz no coração. Então, a doutrina espírita veio no momento certo. E não é à toa nenhum de vocês estarem aqui nesta casa agora, porque o acaso não existe. Não é à toa estar aqui mais uma vez. Eu até disse para o nosso querido amigo, dizendo, pelo amor de Deus, nem me botem mais, porque daqui a pouco vão enjoar de me escutar, porque sem querer a gente repete as coisas, não é verdade? Mas eu peço a cada um de vocês que sinta no coração de vocês as vibrações sinceras que saem do meu coração, velho e cansado, de tanto passar por tempestade na vida. Porque todas as tempestades que eu passei, eu faço uma retrospectiva e vejo que o culpado foi eu. Porque eu poderia ter evitado estar numa condição melhor. Mas isso não me deixa menor do que ninguém, nem maior do que ninguém, porque eu sei que faz parte do aprendizado de cada um de nós,
Ninguém vai dar um salto maior do que as nossas pernas. Aliás, a natureza não pula de um extremo a outro. Nada na natureza acontece de rodão. Há alguns momentos nós atravessamos de tempestades coletivas, onde acelera esse processo, mas mesmo assim, se tivermos a capacidade de ver a lei de ação e reação, nós estaríamos agora pacificados e vendo que Deus é justo, que ninguém passa por tempestade injusta, nenhum de nós passa por injustiça. Pelo contrário, a justiça de Deus é soberana e a misericórdia dele é tamanha que nós poderíamos estar passando por situação pior, mas graças ao amor de Deus, nós estamos preservados nesse momento. Então, nós conhecemos que a reencarnação também é a chave para a compreensão dos problemas. A reencarnação responde a todas as nossas questões, as mais simples e as mais profundas. A reencarnação responde a qualquer dúvida que a gente tiver diante das injustiças que nós passamos, diante das tempestades que nós achamos que é uma coisa infernal na nossa vida. E nós precisamos ir até o fundo do poço ainda nas tempestades que virão. Porque só depois de nós atravessarmos o outro lado deste rio, neste barco que é o nosso corpo físico, é que nós vamos poder compreender realmente esta grande jornada que nós estamos fazendo de apaziguar as tempestades no nosso coração. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o grande exército que se movimenta, desde que recebeu dele o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Assim nos diz o Espírito Verdade. Amais uns aos outros, e eu vos pedirei que diga do fundo do vosso coração, fazendo as vontades de Deus, Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem que nós sempre utilizamos no final das nossas palestras é a síntese da doutrina espírita. Na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que Allan Kardec colocou na frente, quando abre o Evangelho, a primeira mensagem do Espírito Verdade, que nos convida para a compreensão dessa síntese maravilhosa da doutrina espírita. Este sol que penetra, fazendo amanhecer dentro de nós a luz que ainda não temos, fazendo que nós possamos enxergar as luzes multicoloridas que caem sobre nossas cabeças, para que assim, se estivermos conectados a essa energia do mundo espiritual que nos dirige, nós passaremos por essa transição planetária sem sentir o doloroso processo natural da transição, porque nós estaremos ligados a Deus, e quem está ligado a Deus apazigua o coração e as tempestades diminuem na vida de todos nós. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos voltar para os nossos lares de cabeça erguida, feliz com fé em Deus, apaziguando as tempestades desde quando botamos o pé dentro da nossa casa, porque é ali onde começa a nossa tarefa e dali se espalha para os vizinhos, para o nosso bairro, cidade, país e planeta. Que Deus abençoe todos vocês, recebam um abraço fraterno da Casa dos Humildes, a casa onde nós somos voluntários com muita alegria no coração. E nesse momento,
faltam 5 minutinhos, eu convido o nosso querido amigo, senhor Luiz, para que ele, aqui junto conosco, a gente possa fazer a prece e eu passar para ele. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Permite, Jesus, que nós busquemos o teu evangelho nos momentos de tempestade que passamos. Permite, Jesus, que a espiritualidade nos lembre dos teus ensinamentos e da tua ajuda maravilhosa para que nós possamos atravessar este vale de trevas, esse vale de expiações e de provas. E assim, Jesus, nossos dias serem maravilhosos e podemos dizer: obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, pela vida, pelas dificuldades, pelas tempestades que passamos. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade que temos. Meus irmãos, agradecidos ao nosso irmão Tawa por essa explanação, exaltando a mensagem de Jesus, que foi para que tivéssemos uma fé firme, consolidada, e não uma fé vacilante. E como viajores do mundo, dos mundos, cada um de nós tem seus oceanos. Então busquemos apaziguar as nossas tempestades interiores, que com certeza as que estão no exterior serão menos fortes, menos agressivas para todos nós. Pedimos que todos permaneçam em harmonia e que aguardem a chamada para o passe. Muita paz e um bom fim de semana para todos.